Eva e Adriana, né? Mas que acho que vocês acompanharam. Mas o capítulo passado foi o capítulo que o André Luiz ele começou a sentir necessidade de trabalhar. E o Lísias estimulou ele a procurar o ministro, o ministro Clarencio, que é lá do Ministério do Auxílio. E aí ele marcou uma audiência, uma conversa com ele. E quando ele chegou lá, ele percebeu que não era só ele que tinha essa intenção de pedir um auxílio para o ministro, mas uma das coisas que chamou a atenção dele foi que a forma que aconteciam essas conversas, elas não eram de maneiras individuais. Diz que isso é uma das características que o ministro adota para que tenha um duplo aproveitamento. Então, a pessoa que vai pedir alguma coisa, se tiver alguém junto, essa outra pessoa acaba aprendendo também com aquilo. E aproveita o tempo também do ministro, que tem muita coisa para fazer. Mas o que aconteceu? É que antes do André Luiz pedir o que ele tinha para pedir, que ele queria voltar a trabalhar como médico, vai uma senhora que começa a pedir uma série de coisas para o ministro, com toda a paciência, ele vai deixando ela falar, mas a gente percebe que ela quer algo que ela ainda não está pronta para conseguir. Então ela queria ajudar os filhos na terra, porque ela sabia que eles estavam passando por dificuldades, mas aí o ministro começa a mostrar para ela que ela tem que se preparar antes, ela tem que saber ser verdadeiramente útil no que ela quer ali. E para isso, o ministro mesmo já tinha conseguido inúmeras oportunidades de trabalho ali no nosso lar, e todas essas oportunidades ela tinha arrumado defeito. Ela achava que uma era muito difícil porque o trabalho era muito exaustivo, outro é porque lidar com aquele tipo de gente era muito, ela não era para aquilo. Então ela sempre arrumava uma desculpa, alegando que ela merecia mais talvez do que aquilo e nunca se enquadrando nas decisões que o ministro, que é um ser superior a ela, tinha decidido. E aí no fim ele conclui falando para ela: se você não consegue ser útil a ninguém aqui, com certeza você também não vai ser útil ali na Terra. E o André Luiz termina aquele capítulo, esse capítulo 13, que chama No Gabinete do Ministro, justamente já até um pouco incomodado, porque ele viu que ela estava toda bem intencionada, mas o ministro, com todo o jeitinho dele, mostrou para ela que ela não tinha ainda o preparo e o direito para receber aquilo que ela precisava. E aí, com isso, vai começar agora, hoje, o capítulo 14, que se chama Elucidações de Clarencio. E é justamente a hora que chega para o André Luiz falar com o ministro. Então, acabando a conversa com aquela senhora, aí começa aqui o capítulo 14. Pulsava-se-me precípite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Quer dizer, perante a tudo aquilo que ele presenciou, e isso mais uma vez então esclarecendo que o método do Clarencio, o quanto realmente ele é útil, porque só o fato do André Luiz presenciar a conversa da senhora com ele fez ele ficar reflexivo com relação àquilo que ele ia pedir. E ele estava pensando que as coisas talvez não fossem assim tão simples. Que não bastava pedir, só porque ele era bonzinho, o Clarencio ele iria conceder aquilo que ele iria pedir. Então ele sentiu que o coração dele estava até acelerado, porque ele estava sentindo como se fosse um aprendiz ainda inexperiente perante examinadores rigorosos. Não eram pessoas extremamente flexíveis, como a gente pode imaginar, dos benfeitores. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Quer dizer, ele já estava pensando ali, né? O que eu estou fazendo aqui? Ele já estava arrependido realmente de ter pensado o que ele tinha pensado em pedir para o Clarencio para voltar a ser médico. Porque logo quando ele teve a ideia, ele mesmo estava pensando: eu estou vendo que eu não tenho preparo aqui. Os enfermeiros entendem mais do que os médicos da terra.
Mas ele estava angustiado de estar ali num hospital, que era o ambiente de trabalho dele, da última encarnação, mas sem poder fazer nada. Mas agora ele já estava revendo esse desejo dele, se era realmente útil pedir aquilo, se era merecedor do pedido que ele iria fazer. E aí ele pensando, né, ainda, não seria melhor calar? Aprendendo a esperar deliberações superiores? Então ele começou a entender que talvez ele não entendesse tanto assim para já estar exigindo alguma coisa. E aí começou então pensar que ele poderia estar ainda lá quietinho, esperando que partisse a iniciativa dos superiores a ele sobre esse assunto. Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa, onde permanecia como enfermo? Então ele começou a perceber isso, né? Será que eu não estou pedindo demais? Estou sendo muito presunçoso em querer ser médico num local onde eu sou doente? Então começou a cair a ficha dele, né, daquilo que ele iria pedir. A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Então ele fez ele pensar. Então, mostrando mais uma vez a eficiência do método ali do Clarencio. E tem outra coisa com relação a esse método, Bruna, que eu também falei na última vez que a gente se reuniu, que é a questão de muitas vezes a gente querer pedir algumas coisas em segredo. Ou uma conversa particular, porque se a gente quer algo muito particular, é porque a gente quer pedir algo que talvez vá prejudicar alguém ou algo que a gente não mereça, por isso que outros não podem escutar. Então, já é outra coisa que lá no plano espiritual não cabe. Não existe segredo. Não existe algo que não possa ser dito na frente de outras pessoas. Porque ou é digno de ser dito, ou é melhor não ser dito. Ou é digno de ser pedido, ou também é melhor não ser pedido. Então, são reflexões, né, que a gente acaba fazendo com tudo isso que a gente vai aprendendo aqui no livro. E aí, Marco, eu só não entendi. Como assim ele disse que foi ele que marcou essa audiência, mas é feito com várias pessoas? Acho que como eu não vi o capítulo passado, eu só fiquei meio. perdida nisso. Não, mas então eu vou te É, explicar. É assim, quando ele teve a ideia, ele estava lá no hospital. E ele conversou com o Lísias sobre o assunto. E o Lísias falou para ele, marca uma audiência com o Clarencio. E tá. aí ele procurou saber, e aí ele viu que não era simplesmente querer falar com ele, chegar e falar. Ele teve que marcar para o dia seguinte. Tá. E quando ele, então esclareceram a ele, falaram assim, ó, no dia seguinte, a tal hora, você vai lá no gabinete do ministro, que ele vai te receber. Mas quando ele chegou lá, ele viu que ele não estava sozinho. Tinham mais Ah, 3 pessoas esperando para também entendi. conversar com ele. Só que ele percebeu que quando o Clarencio começou a chamar, ele não chamou o primeiro que estava na frente. Ele chamou 2. Então, essa que foi a Ah, surpresa dele. Não foi um de cada entendi. vez. Ele chamou 2 primeiros, e aí tinha sobrado ele e mais essa senhora. E aí, ao invés Entendi. de chamar a senhora também sozinha, e depois ele, chamaram os 2 juntos. Entendi. Então é Tá. isso que ficou só realmente diferente e que ele notou. E chamou a atenção dele, tanto é que ele transcreve no livro. Eles Mas prezam por sempre ter mais pessoas junto quando vai ter uma conversa? eu acho que é assim, ó, se você tivesse marcado uma audiência e você estivesse sozinho, ele iria te receber sozinho. Mas quando tem mais pessoas, pelo que foi dito no último capítulo, para agilizar o Ah, tá. processo e para que fosse proveitoso. Ah, Porque na concepção do Clarencio, a dúvida e a conversa de um pode ser útil para outro. pro outro. Tá. E é justamente o que aconteceu. O André Luiz quieto, ouvindo a conversa dele com a senhora, já despertou Repensou, né? ele tudo isso que ele está falando agora no começo do capítulo. Sim, entendi. Obrigada, Marco. Nada, imagina. Eva e Adriana, tudo bem com relação? Mais alguma coisa? Vocês se lembram? Não, é isso aí mesmo. Não, para mim tá bem claro também. Então tá bom. E aí ele então agora falando, além de tudo, do que ele estava pensando, assim, a sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera
despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, que, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Quer dizer, ele passou até pela cabeça, né, de ir embora. Mas o Clarencio já chamou, falou assim, agora é a sua vez, pode falar. E aí ele fala, ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava, entretanto, a consciência me advertia. Por que, por que referir-me a serviço especializado? Não seria repetir erros humanos? Então, ó, aqui ele ainda, o Clarencio falou que está pronto para ouvir, mas ele ainda está pensando, né? Ia solicitar instintivamente serviço médico. Então, o desejo dele era voltar a exercer o que ele tinha se formado quando ele estava na Terra. Instintivamente, ele ia pedir para ser médico de novo, se ele pudesse ali no nosso lar. Embora indeciso agora, por conta das reflexões da senhorinha, porque a consciência dele agora estava cobrando ele. Por que pedir serviço especializado? Será que isso não é voltar aos erros humanos, né? Dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Então é isso que ele começou a pensar. Eu estou querendo ser médico, mas será que isso não é, mais uma vez, voltar aos antigos erros, né? Dar vazão à própria vaidade por não aceitar nenhum outro tipo de serviço? Eu sou médico porque a gente sabe, né, que na maioria não é só na questão dos médicos, isso em toda a profissão, né? Mas o médico principalmente, ele muitas vezes chega nessa posição de médico e se sente um ser muito superior a outras pessoas. Isso, como eu estou falando, é claro que não é regra, mas uma grande maioria acaba se achando melhor do que os outros e não aceitando, inclusive, nenhum outro tipo de função. Essa ideia equilibrava-me a tempo. Quer dizer, ele já estava dando graças a Deus que pelo menos ele tinha aquele instinto, mas ele já estava se reequilibrando. Ele estava conseguindo enxergar o que a vaidade estava pedindo para ele e o que ele deveria ou não pedir para o Clarencio. Mas aí, com tudo isso, equilibrando um pouco o pensamento dele, mas ainda bastante confundido, né? Porque ele estava dividido entre o desejo dele e o que a consciência dele já estava cobrando. Mas confundido, ele falou. Ele acabou soltando ali quando o Clarencio falou que estava pronto para ouvir ele. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus místeres, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Quer dizer, ele foi educado, conseguiu equilibrar a pergunta, né? Falou assim, eu estou percebendo que eu estou recebendo muitas bênçãos de vocês aqui, e o meu corpo já se sente restabelecido. E eu estou aqui pedindo para que eu possa ser útil em qualquer lugar. Então ele não pediu para voltar a ser médico, ele conseguiu pedir para qualquer trabalho útil. Como ele falou, ó, qualquer trabalho útil me interessa. Mas a gente sabe que isso já era a consciência dele falando que ele tinha que pedir. Mas não era o desejo principal dele ainda. Então, o que muitas vezes existe dentro de nós também, né? O que a gente gostaria e o que a consciência às vezes pede. E aí, o Clarencio ouviu essa pergunta, esse pedido dele e falou. Clarencio fitou-me longamente como a identificar minhas intenções mais íntimas. Como a gente sabe, né? Lá não adianta a gente esconder, porque o pensamento é percebido por esses espíritos mais superiores. E não só o pensamento quando a gente está calado, mas as intenções mais íntimas, como aqui o André Luiz está descrevendo. Então o Clarencio ouviu o que ele falou
mas olhando para ele e percebendo no íntimo exatamente o que se passava, o Clarencio falou para ele: já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou a sua personalidade na terra. Então, olha isso, né? Como e não é só ali no nosso lar, né? Isso tudo aqui vale como reflexão constante para a gente. Muitas vezes a gente acaba falando, pedindo algumas coisas, a gente tentando organizar as nossas preces, mas os espíritos que nos orientam, os espíritos superiores de fato, aqueles que têm capacidade para enxergar muito além, eles sabem tudo. O que a gente vai pedir, o que a gente gostaria, o que a gente não gostaria. Então, é o que a gente tem estudado também lá, junto com o NEP, né, Eva? Muitas vezes, a gente precisa fazer oração, não é para que eles saibam o que a gente quer, é para que a gente se coloque em posição receptiva, é para que a gente se conheça, porque quando a gente repete oração, a gente se ouve também. E muitas vezes a gente também se analisa daquilo que a gente está pedindo, e muitas vezes não é só aquilo que a gente está pedindo, do que a gente está recebendo, como resposta a todos esses pedidos. Então, a oração, ela tem um dos principais motivos, a sintonia nossa com o alto, com os planos superiores. E é por isso que quando a gente vai fazer uma oração, a gente fala assim, né? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus ou aos mensageiros, aos missionários que nos acompanham. Então a gente faz na oração um esforço para elevar o padrão vibratório. E quando a gente sobe, a gente alcança um pouco a vibração desses que nos orientam. Então, esse esforço contínuo que a gente faz na oração, nem sempre é para que a gente seja atendido de pronto em tudo aquilo que a gente pede, porque o próprio livro está mostrando para a gente que nem tudo que a gente pede a gente merece receber ou a gente está pronto para receber com proveito. Então, o que está agora mostrando mais uma vez, reafirmando para a gente, é isso. Ele está pedindo, mas o que ele botou para fora, como verbalizando, né, como o ato mecânico da fala, não é nem tudo que a espiritualidade percebe do que ele realmente gostaria de receber. E é o que o Clarencio falou para ele. Eu sei bem, você gostaria. Falou que você quer qualquer tipo de trabalho, mas no fundo, você sente vontade, sente falta da vida que você tinha antes como médico. E aí o André Luiz ouviu aquilo e olha o que ele fala. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Quer dizer, ele achou que o Clarencio estava falando tudo aquilo e ele falou assim, puxa, ele me entende. E ele concordando, confirmando e ouvindo tudo aquilo com muita felicidade, né? Só que depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. O ministro só iniciou falando aquilo, pausou, deixou o André Luiz pensar e voltou. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Quer dizer, o que agora o Clarencio está chamando a atenção para ele é o seguinte: mas nós temos que ser sinceros, né, com relação ao que Deus já nos deu e o que nós fizemos com isso que Deus nos deu. Então nós temos que ter isso claro. A confiança sublime de nosso Pai nos deu algo e muitas vezes nós já desvirtuamos isso. Então, será que nós estamos merecendo o que nós estamos querendo para agora? E aí ele continua falando, né? Você foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores
não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Quer dizer, ele não teve que fazer nem muito esforço, nem para conseguir a clientela. Que o médico que tem que, o pobre, né, aquele que tem que lutar para conseguir subir degrauzinho por degrauzinho, ele tem que se esforçar para, como ele fala assim, mobilizar relações afetivas. Ele tem que tratar o paciente com afeto, com carinho, com amor, para que realmente ele tenha o retorno de volta dessa clientela. O André Luiz nem isso teve que fazer. Ele já tinha, provavelmente, um hall de relacionamento que o grupo social dele já devolvia para ele. Então, nem esse tipo de esforço ele teve que fazer. E aí o Clarencio ainda segue. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Quer dizer, todas essas facilidades, ao invés de você reconhecer e retribuir, você, na verdade, acabou prejudicando o seu próprio corpo. Se entregou aos excessos, ao desrespeito com o próprio corpo, né? Com as coisas que prejudicam, ao descuidar, à falta de cuidado, né? Que você poderia ter tido, de carinho, de amor com o dom, né? Do corpo que você recebeu, você não teve nem isso. E você desencadeou a morte prematura do seu corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. E aí então ele ouviu tudo aquilo já de maneira já diferente, né? Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo. Então, a gente tem que notar isso também, né? Apesar da espiritualidade que nos conduz, né, às vezes ser firme e sincera como o Clarencio está sendo, ela nunca perde o tom, né, ou o olhar amoroso para com aquele que ele está falando. Então, o olhar do Clarencio falando tudo aquilo para ele era firme e bondoso ao mesmo tempo. E aí ele olhando perante essa situação, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Ele respondeu então: reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos desse parque hospitalar. Quer dizer, ele viu que o Clarencio estava sendo sincero, né, e chamando atenção para a culpa dele, né, de certas falhas, de certas coisas que aconteceram na vida dele, mas ainda assim o André Luiz achou que o simples fato dele estar disposto a fazer diferente era suficiente para que ele pudesse continuar pedindo aquilo. Ele falou então, né, eu reconheço tudo o que você está falando, as observações, a procedência, mas ainda assim eu quero que vocês me ajudem de alguma forma eu conseguir resgatar e quitar todos esses débitos que eu adquiri, porque eu sei que é culpa minha. Mas eu aceito isso e eu quero me consagrar aos enfermos do parque hospitalar. Eu quero, humildemente, como médico, tratar deles para reparar tudo isso que eu fiz de errado como médico na Terra. Então ele como a gente viu, né? Ele ainda não sabe exatamente o que pedir. Ele já está consciente do que o Clarencio está explicando, mas ele ainda assim acha que ele tem o direito de continuar pedindo ele ser médico ali naquele local, naquele momento. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Então, olha aqui, né? E agora também que a gente reflita sobre isso com relação às nossas vidas, né? Porque o Clarencio está falando, o seu impulso é nobre, você está querendo consertar e está querendo fazer certo com relação ao que você fez errado
na mesma postura, né, de médico. Mas o que ele está falando é o seguinte: em qualquer tarefa que a gente é chamado na Terra, em qualquer profissão, é um convite de Deus para que nós possamos penetrar nesse templo divino que é o trabalho. Então não é só na medicina. Qualquer trabalho terrestre, ele é uma oportunidade única de aprender a servir ao próximo. E não só isso, aprender a crescer nesse serviço. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Quer dizer, o que ele está falando aqui é a questão do diploma. Então, para nós, o título que você tem de médico é só uma ficha. Ao contrário, que no mundo ele costuma representar portas abertas para uma série de situações que vocês querem. Então, você falar que você é médico na Terra abre inúmeras portas. Aqui não é bem assim. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e servir e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres. Então, aqui chamando a atenção daquilo que nós estamos pensando um pouquinho antes. Não está só falando da medicina, está falando em qualquer função que qualquer ser humano resolva assumir aqui na Terra. Excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Quer dizer, aqui ele falando que, independente da vontade dele agora, a vontade dele, o impulso dele é nobre, mas o que ele fez não autoriza o Clarencio a permitir o que ele está pedindo. Então aqui mostra para a gente duas coisas, pelo menos a meu ver, né? Primeiro, que então não é só querer que quer dizer que a gente está pronto para receber aquilo que a gente precisa. E segundo, mesmo os espíritos superiores seguem regras, seguem algumas leis. Então assim, ó, o André Luiz agiu de tal maneira, então o Clarencio, olha o que ele fala: a sua postura não me autoriza a endossar os seus atuais desejos. Então, o Clarencio, ele segue algumas normas que provavelmente vêm também de ordens superiores. Se ele autorizasse, provavelmente o próprio Clarencio estaria também em desobediência com relação a essas regras, a essas leis que ele entende melhor do que o André Luiz, e por isso que ele está explicando. Ele falou assim: eu não vou poder te autorizar, porque o que você fez dessa oportunidade como médico não me autoriza a fazer isso. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Quer dizer, o que o Clarencio está falando aqui? Não existe como, às vezes a intenção é boa, e existe um caminho a ser alcançado, né, conquistado, para que você chegue aonde você está querendo. Mas não é de um momento para o outro que nós vamos conseguir transformar você em um médico que até agora não fez nada nesse sentido do que você está falando que você vai fazer, porque na Terra você só deu atenção ao corpo físico. Você não se preocupou com a alma dessas pessoas em nenhum momento. E ele ainda segue falando, né? Eu não nego a sua capacidade de excelente fisiologista, mas no campo da vida. Mas o campo da vida é muito extenso. Quer dizer, vai muito além disso. Não é só cuidar do corpo físico, como os materialistas puramente podem acreditar. A vida envolve muito mais do que essa vida orgânica, a vida do corpo.
Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Quer dizer, é o que ele fez a comparação para o André Luiz a entender. Você foi médico e só cuidou do corpo dos seus doentes. Seria a mesma coisa que comparar alguém que é um botânico, mas que só cuidasse da casca de algumas árvores, né, que ele analisasse, algumas cascas secas de algumas árvores. Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Então nós estamos cada vez mais entendendo, né, que a nossa busca é por a gente conseguir ampliar cada vez mais os setores, né? A gente consegue muitas vezes entender e dar atenção a um determinado setor que a gente tem facilidade. Mas não é só isso. É muito mais do que isso e nós somos convidados o tempo todo a ir expandindo esse tipo de compreensão. Ainda mais na fase em que nós vivemos da humanidade. Numa fase de uma transição, de uma era, né, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde algumas coisas não podem mais ser passadas por cima, né? Então vai ser exigido um pouco mais dos seres que quiserem continuar habitando aqui na Terra. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar as profundezas. Então, olha como isso é uma instrução que, inclusive, cada vez mais deve vigorar. Agora eu vou falar especificamente da medicina. É que tudo aqui serve para todas as áreas, né? Mas especificamente da medicina, os médicos daqui para frente, eles vão ter que cada vez mais enxergar o ser humano como um ser espiritual e orgânico, se eles quiserem tratar de verdade ou serem eficientes no tratamento dos seus pacientes. Então, agora eu vou então tirar um pouco da medicina. Como dentista, né? A Eva sabe que os pacientes eles têm uma série de outras questões, não é só o problema que está na boca deles, que se a gente não der atenção ao resto, a gente falha, ou a gente não consegue dominar toda a situação. Por exemplo, para tratar de um paciente que está com um problema sério num dente, mas está passando por um problema muito sério de espírito, de medo psicológico. Então, nós temos que nos preocupar com o paciente de uma maneira integral. Nós temos que nos preocupar com o bem-estar dessas pessoas se a gente realmente quiser trazer algum benefício para ela. Então, mas agora vamos tentar expandir ainda um pouquinho mais. Em qualquer lugar, em qualquer profissão. Vamos imaginar talvez uma pessoa que trabalhe no comércio. Ela vende coisas, mas ela pode vender coisas simplesmente com o objetivo de ganhar dinheiro em cima daquilo que ela está vendendo. Eu só quero fazer a venda. Ou ela quer realmente, às vezes, agradar o paciente, agradar aquele cliente, fazer com que aquele cliente vá para a casa dele feliz por ter comprado algo que foi bom para ele, que foi útil para ele. Ou talvez numa conversa onde ele tenha sido muito educado, fazer com que aquele cliente que às vezes saiu de casa com outros problemas e foi só comprar aquilo, voltou para casa mais leve, porque ele recebeu um bom dia muito bem dado, porque ele recebeu uma atenção que ele não esperava. Então, as pessoas muitas vezes estão acostumadas até com a falta de atenção, né? Isso é muito comum hoje. Mas eu acho que todos nós estamos sendo convidados a fazer diferente. Então, você, Bruna, como advogada, né? Você o tempo todo vai lidar com pessoas que estão querendo resolver uma questão, né, do direito ali delas, mas ao mesmo tempo, quase todas as pessoas que estão buscando isso estão com problemas emocionais, estão se sentindo prejudicadas ou de alguma forma elas estão se sentindo mal perante aquela situação e você pode
mesmo que às vezes você não consiga resolver o problema especificamente do que ela está te procurando, porque nem sempre, às vezes, ela não tem realmente aquele direito, mas ela pode sair com uma palavra de estímulo, ela pode sair entendendo talvez que ela não tem o direito de maneira cristã. E isso em todos os campos. Então, aqui abre um leque para a gente pensar em tudo, em todas as profissões na nossa vida, né? E aí, o que ele fala? Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Então, são os médicos que chegaram na posição de médico, mas se envaideceram disso. E isso aprisiona eles, né? Essa vaidade, como fala ali, né? Roubou a chave dessa prisão. A vaidade não dá possibilidade deles saírem, de se libertarem disso. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns. Para essas exceções, olha o que ele está falando aqui. A maioria está aprisionado na vaidade. Raros são os que conseguem atravessar esses interesses inferiores. Aí agora vamos poder também pensar um pouquinho mais abrangente. Não só os interesses inferiores, como está falando ali da vaidade, da posição de médico, mas a exemplo do que nós vimos ali nos mensageiros, né? Aqueles que veem na possibilidade de acumular cada vez mais bens materiais, de se prosperarem financeiramente. Então, são raros os que conseguem se sobrepor a esses interesses inferiores, e para essas exceções reservam-se zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Então, olha isso, né? Como, infelizmente, como a maioria ainda pensa de maneira contrária a tudo isso que a gente está buscando aqui, quando a gente se determina a seguir esse caminho, que é o caminho de poucos, além da gente ter a luta pessoal, né, para lutar contra esses interesses inferiores que nós todos carregamos, nós vamos também encontrar a luta com a zombaria e o escárnio dos outros, que não entendem assim. Das pessoas que falam, você é bobo, você tem que curtir a vida é curta, você tem que fazer o que é melhor para você. Imagina, você tem que ter a recompensa de tanto que você trabalha, você tem que ter o benefício, você tem que ter o direito de ter o carro que você quiser, a casa que você quiser, quantas viagens você quiser. E é isso o que esses, como fala aqui, essas raras exceções acabam enfrentando como dificuldade também aqui na nossa vida encarnada. E aí o André Luiz ouviu tudo aquilo e ficou surpreso, né? Fiquei atônito, como ele fala. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Quer dizer, ele ouviu, ficou impressionado com a nova, a ressignificação que o ministro mostrou para ele com relação ao trabalho, ao título que ele tem, né, de médico, ao diploma, né? E ele não teve coragem de abrir a boca. Esperou o próprio ministro voltar a falar. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Então agora você está vendo que você ainda não está habilitado porque você está pedindo. E aí ele fala, generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde. Submeto-me a qualquer trabalho. E olha que agora existe uma diferença muito grande. Porque no começo ele estava dividido entre a vontade e a consciência. Agora ele estava plenamente consciente porque o ministro fez ele entender. Então agora ele estava falando do coração mesmo. Ele tinha alinhado o que ele queria com o que a consciência dele também pedia.
Então ele falou sinceramente agora para o Clarencio: submeto-me a qualquer trabalho nessa colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra do estímulo, de estímulo. Então agora o Clarencio vem dar, né, uma aliviada um pouquinho, porque ele falou assim: apesar de eu ter sido bem claro e sincero com essas verdades amargas para você, que podem não ter sido as melhores coisas que você tinha que ouvir, mas eu não estou te colocando para baixo. Eu estou só falando isso porque eu amo você, porque eu te quero bem. Então eu não tenho só isso para que você se sinta para baixo. Eu tenho também palavras de estímulo agora. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto é confortadora, pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio ao seu favor. Então, olha o que ele está falando, né? Então, ele está falando que, como médico, você ainda realmente não pode. Mas, como se fosse um novo aluno, de novo, aluno da medicina, aqui você pode. E ele acrescentou dizendo: e a sua posição aqui ainda tem mais um acréscimo, né? Ela é confortadora. Porque intercessões chegadas, quer dizer, pedidos, orações que são feitas em benefício dele, que chegam ao Ministério do Auxílio, também vão auxiliar, vão contribuir para que ele consiga o que ele está um dia querendo alcançar, né? Então não é só a disposição e a vontade dele, mas a intercessão de pessoas que amam e que oram e que pedem por ele, mostrando também aí a importância dessas vibrações das pessoas que nos amam, das intenções nas orações, para poder conseguir algum auxílio para essas pessoas. E aí quando ele ouve aquilo, ele já logo pensa, né? Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. E aí o ministro respondeu: sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Quer dizer, não só através das orações da mãe, da intercessão da mãe, mas alguns outros amigos que ele tinha plantado alguma sementinha de simpatia. Então, o simples fato de nós sermos simpáticos com algumas pessoas, com alguém, para algumas pessoas desperta a atenção, né? Ou a intenção de sempre estarem pedindo ou torcendo por nós. E isso também é recurso. Não sei se vocês já ouviram uma frase, acho que do Emmanuel, que fala assim: o bem que fizeres a outrem vai ser sempre advogado ao seu favor em qualquer parte que você um dia vá transitar. E é o que está acontecendo aqui. Ele fez o bem a algumas pessoas que ele nem está relacionando agora quem são, mas que agora estão conseguindo levar algum tipo de benefício para ele. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Então, olha aqui, né? Aqui já faz a gente também pensar muito além, né? Olha que o ministro Clarencio tem acesso à ficha de tudo o que ele fez na última encarnação, né? Muita imprevidência, numerosos abusos, muita irreflexão. Mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Então, olha que interessante, né? O André Luiz, apesar de não ser uma pessoa espiritualizada, não ser uma pessoa que buscava como ponto principal a sua religião, ainda assim, nesses 15 anos, ele atendeu a mais de 6.000 necessitados de maneira gratuita. Então, ele fez consultas que ele acabou não cobrando,
e prescrevendo alguma coisa para essas pessoas que não tinham condições de pagar. Não sei dizer se isso ele atendeu porque ele fazia algum atendimento em algum serviço público ou não, ou se no consultório particular dele, né, ele acabou atendendo algumas pessoas porque outros pediram. Mas a única coisa que o Clarencio ainda acrescenta de informação para a gente é o seguinte: na maioria das vezes praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Troça, eu fui procurar no dicionário, né? Como se fosse por uma brincadeira, por uma zombaria, por uma maneira de até de tripudiar em cima daqueles necessitados, né? Então, o que ele está falando, apesar de esses 6.000 receituários que você fez de maneira, né, gratuita, apesar de que você fez quase todas as vezes por troça, mas presentemente pôde-se verificar que mesmo por troça, mesmo atendendo talvez com uma má vontade ou para falar que fez, não que fez de coração, mas mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Então, desses 6.000, 15 pessoas têm ele com muito carinho. Lembram-se dele como alguém que realmente ajudou no momento em que eles precisavam. E essas 15 pessoas, até hoje, enviam orações para ele. A gente não sabe se são pessoas que estão ainda encarnadas ou algumas desencarnadas. O fato é que ele, médico, tem já desencarnado, essas pessoas destinam as suas orações em benefício dele. Então, ó, não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Concluindo, a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar. E, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Então, começa pelo começo. Não tenha pressa, você ainda tem muito que aprender, mas nós vamos te dar a oportunidade, e se você aproveitar essa oportunidade, você vai chegar nesse futuro infinito, como diz, né? Você vai conseguir conquistar aquilo que você realmente deseja de coração. Mas existe uma regra, existe uma sequência que a gente não pode pular. Sentia-me radiante. Então, olha que coisa, né? Apesar de não conseguir o que ele pediu, de no começo ele não desejar fazer algo menor do que aquele diploma dele dava na Terra condições para isso, ele saiu radiante. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Então, olha que bonito. Ele, grato a ter recebido muito menos do que ele queria, mas ele entendendo que era aquilo exatamente o que ele precisava. Ó, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se cale o coração no grande e eloquente silêncio divino. Então, aqui só finalizando, é lindo tudo isso, né, que a gente acabou aqui tendo a oportunidade de pensar. Mas falando justamente, ele concluindo isso, que às vezes é necessário calar a vontade do nosso coração para se entregar dentro desse silêncio divino, por entender que tudo o que vem, né, dos nossos superiores são em nosso benefício. E ele aqui, nesse momento, está reconhecendo e entendendo isso. Não entregando-se cegamente, né? Mas ele compreendeu tudo o que o ministro falou para ele, fez com que ele raciocinasse e concordasse com tudo aquilo. Por isso, esse sentimento de gratidão, e como ele falou, né? Pela primeira vez ele chorou de alegria ali na colônia do nosso lar. E assim termina
Mais um belíssimo capítulo. O 14º capítulo do Nosso Lar. E vocês? O que vocês acharam, observaram ou têm de dúvida? Tranquilo? Tranquilo, tá bem explicado, Marco. Obrigado pela sua explicação. Imagina. Foi muito bonito esse capítulo, eu gostei. É muito legal, né? Porque abre pra gente uma forma de reflexão, porque a gente sai daqui, né? E a gente vai iniciar uma semana de trabalho. Com certeza. E É aí que que a gente busque cada vez mais isso, né? tem coisas que a gente pensa que não são nosso trabalho, mas na verdade estão englobadas, né? Por exemplo, sei lá, a pessoa vai no médico, ela não quer só um diagnóstico, ela quer uma escuta também, né? E a gente fica pensando, ah, mas meu trabalho não é isso. Será que não é? Pois é. Será que não é? Né? Então, quando a gente tem esse ponto de vista extremamente, puramente material, né, Bruna? A gente realmente não enxerga o ser humano que vem lidar com a gente no nosso ambiente de trabalho como um ser humano que precisa. Na verdade, a gente não imagina nem o tamanho do benefício que a gente faz para nós mesmos dando atenção. Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente sai melhor daquele dia. Com A certeza. gente volta para casa falando, puxa vida, eu perdi mais tempo talvez com esse, com aquele, mas eu percebi que aquela pessoa saiu muito melhor do que ela entrou antes É, de entrar em contato comigo. Então, que isso possa ser realmente um objetivo para nós todos, né? No nosso dia a dia de trabalho. o que chega pra gente é muito mais complexo do que só o que a gente aprendeu a atuar assim no campo do conhecimento técnico, né? Exatamente, dentro das nossas faculdades ou das nossas habilitações profissionais, né? É, Beleza, legal. então tá joia. Bom, então, boa noite para todos. Boa Obrigado noite, mais uma boa vez semana aí. para todo mundo. Boa Até a noite. Tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau.